Olá, boa tarde. Hoje é dia 18 de maio de 2018. Está começando o programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV. Hoje a gente trata de um assunto que interessa principalmente a você que investe em grandes lajes corporativas. Tenho certeza que faz parte do seu portfólio. Interessa também a você que é gestor de fundos de lajes corporativas e eu sei que felizmente tem gestor nos assistindo. De uns tempos para cá tem alguma coisa diferente no ar, né? Hoje eu converso com o Thiago Alves, que é CEO da IWG no Brasil, que é a detentora das marcas Regus e Spaces. Já percebeu que a gente vai falar de coworking, espaços compartilhados, ver como essa dinâmica do mercado de escritórios, que talvez seja centenária, vem mudando. Alguns fundos imobiliários já são locadores de espaços para empresas de coworking. Vamos entender esse negócio? Vamos entender como que eles podem ser úteis aos fundos imobiliários, qual a diferença de ter um locatário que é um coworking ou uma empresa tradicional. Tudo isso daqui a pouquinho o Thiago vai explicar para você. Eu vou passar aqui na abertura pelos fatos relevantes, um destaque que eu vou passar bem rapidinho, depois te explico por quê, e aí a gente conversa com o Thiago. Fatos relevantes da semana. Dia 11 de maio, o XP Malls, que é o XPML11, administrado pelo BTG Pactual, anunciou a segunda emissão de cotas, no valor de 780 milhões de reais. Cada nova cota vai entrar no mercado por R$100 e os custos da oferta serão todos arcados pela JHSF Malls. Então não vai ter aquele custo de entrada que vem virando meio que moda ultimamente os fundos imobiliários repassarem aos cotistas. Nesse caso especificamente, a JHSF vai arcar com esses custos. O que não ficou claro para mim nesse fato relevante, então BTG e XP, que é a gestora, haverá direito de preferência para o atual cotista? Eu não encontrei essa informação lá, passo a bola para vocês porque eu acho uma informação relevante. No dia 14 de maio, o Red Top FOF 3, o HFOF11, que é administrado pela Geração Futuro, também anunciou a sua segunda emissão de cotas, no valor total de 289 milhões 625 mil. Mercado aquecido, viu, Thiago? Ó, já 1 bilhão em dois minutos de programa, eu já falei de 1 bilhão de reais aqui. Dia 15 de maio, 20 Shopping Centers, que é o VISC11, administrado pela BRL Trust, anunciou pré-pagamento parcial dos CRIs que são devidos pelo fundo imobiliário no valor de 41,4 milhões. Sobra ainda um saldo de 45,8 milhões de CRIs, que equivale a 5,3% do valor de mercado do fundo. Pelo que eu entendi, esse saldo acho que vai até o final, não me parece que eles vão pré-pagar. Logo, logo o Rodrigo Coelho volta aqui e a gente vai conversar sobre isso, ele vai explicar para você. Dia 16 de maio, BB Votorantim Cidade Jardim Continental Tower, o BBVJ11, administrado pela Votorantim Asset Management, anunciou o encerramento de locação de metade de uma laje lá. O fundo recebeu o aluguel, recebeu a multa, e então, a partir de maio, ou desde maio, porque já estamos quase que no fim dele, os custos dos imóveis estão sendo arcados pelo fundo, o que significa, obviamente, que o lucro líquido vai diminuir temporariamente e deve haver algum impacto na distribuição de rendimentos. Destaque da semana, e esse aqui eu vou falar bem rapidinho por um motivo muito legal. Saiu a pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2018, com dados consolidados de 2017. Eu sempre falo dela, eu sempre acompanho isso por causa dos fundos de agências bancárias. Aqui tem grandes temas do estudo, ó. Os clientes, as transações por canais, a confiança pelos canais digitais segue em expansão. O cotista sempre tem aquela preocupação, e aí vai ter agência bancária no futuro ou não? A Febraban faz um monitoramento anual disso. E aí eu trouxe alguns destaques que eu vou aproveitar para não comentar muito, porque felizmente eu entrei em contato com a assessoria da Febraban e eles disseram que virão aqui explicar a pesquisa para você. Então vai ser muito melhor quando tiver o especialista que vai explicar em todos os detalhes essa pesquisa. Olha aqui, o número de agências tradicionais vem caindo no Brasil, mas ainda tem 21,8 milhões de agências. E o futuro da agência bancária no Brasil tem um crescimento muito grande das agências digitais, mas esse crescimento é de 101 para 373. Vão entender se isso é uma ameaça, qual que é o futuro disso? Eu não vou me estender nesses detalhes porque eu vou ter a honra de receber o pessoal da Febraban para comentar sobre isso e você vai ter informação com muito mais qualidade.
Então quero falar do nosso curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso que você sabe, ele foi gravado aqui em parceria com Infomania Educação. Ele é totalmente online, você assiste no seu celular, no computador, na TV, onde quiser. E ao comprar o curso você tem 12 meses de acesso. O curso inteiro tem entre 8 e 9 horas, mas você tem 12 meses para assistir no seu tempo, assistir novamente se quiser. Durante um ano você pode assistir ele quantas vezes quiser. Tendo dúvidas, manda para mim, eu vou responder por escrito lá no sisteminha do curso. E para quem está chegando agora nesse mercado, baixe lá o Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários. Esse é um e-book gratuito que eu escrevi também, disponível aqui no Infomoney. Você encontra neste site que está na tela, ou então encontra lá na minha página do Facebook e eu quero que você vá lá não só por causa do e-book, mas que você vá lá bater um papo comigo, dizer o que achou do programa de hoje, dos outros programas, sugerir novos programas. É sempre um prazer bater um papo com você. Feita a nossa abertura, hora de falar com o Thiago. Obrigado, Thiago, por ter vindo. E você tem muito para falar, porque eu sou muito curioso a respeito dessa tendência que é o coworking, o espaço compartilhado. Se apresenta para a gente e me explica um conceito disso, por favor. Claro. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É todo um prazer estar aqui hoje. Eu sou responsável pelas operações da IWG no Brasil, que é detentora das marcas Regus e Spaces. São espaços flexíveis de trabalho, como eu gosto de colocar. Né? O que é um espaço flexível de trabalho? Ele começa desde o produto mais conhecido hoje no mercado, que é o coworking, que são espaços compartilhados em diversos tipos de empresas, espaços que geralmente são desenhados de maneira aberta, para que as pessoas possam efetivamente fazer um relacionamento, trabalhar o seu networking, mas ainda assim trabalhar com qualidade, né? São espaços que estão todos estruturados, então já estão mobiliados, ele já tem todo o serviço incluso, então a pessoa não precisa se preocupar com quem vai fazer o café, quem vai atender a recepção, quem vai fazer a manutenção. Toner da impressora. Se o toner da impressora tá, né, com tinta ou não. Se a internet, né, tá em dia ou não está. Se o telefone vai estar funcionando. Ou seja, todos esses espaços, eles, além de estarem imobiliados, ele tem todo um serviço embutido também, né? Esse é o principal produto hoje, é o que mais está, digamos assim, se destacando no mercado, que é o produto de coworking, mas ele vem atrelado a um produto muito grande dos espaços flexíveis, que são os escritórios flexíveis. Certo. Os escritórios flexíveis são salas mobiliadas, com toda a infraestrutura para as empresas e que já vem também com tudo aquilo que a empresa precisa para montar a sua unidade em si. Então ela pode ter o seu endereço fiscal registrado naquele imóvel ali, o seu endereço comercial, ela pode ter, por exemplo, 1, 2, 10, 200, 300 pessoas trabalhando em salas e as salas geralmente elas ocupam a maior parte dos escritórios flexíveis. Por quê? Pelo volume, pelo espaço, né? Quando você tem uma unidade de 1.000 metros quadrados, geralmente você vai ter aí 600 a 700 metros compostos de salas e o resto de produtos como coworking. Além disso, tem uma modalidade bem bacana, que no Brasil é bastante procurada, que é chamada escritório virtual. O que é o escritório virtual? Escritório virtual são empresas que conseguem colocar um endereço comercial dele ali, naquela unidade, né, naquele endereço, mas elas não estão fisicamente lá. Ele vai uma vez por semana, ou ele vai algumas horas por dia, por exemplo, alguém que faz home office, mas uma vez por semana precisa de um ambiente mais profissional para trabalhar, ou alguém que aluga uma sala de reunião só para fazer uma reunião com um potencial cliente, né, ou com um fornecedor. Sim. Então essa modalidade de escritório virtual, ou seja, pay per use, pague pelo que você utiliza, ela é muito procurada também pelos brasileiros. Então, resumindo, escritórios flexíveis são essas três modalidades: os produtos virtuais, pay per use total, os escritórios flexíveis e o coworking. Quando se fala de coworking, acho que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é aquele monte de gente, cada um tocando a sua startup ou coisa assim, mas é muito mais do que isso, né? Tem empresas que demandam andares inteiros de espaços flexíveis. Exatamente. Na verdade, assim, o usuário do coworking, ele não é ditado assim pela geração ou pelo tipo de coisa, né, pelo tipo de empreendimento que ele está tocando. Na verdade, assim, o coworking é uma modalidade que atende as pessoas que buscam flexibilidade, a colaboração entre outras empresas, entre fornecedores, ou mesmo que buscam os espaços para serem mais produtivos, né? É lógico que é legal estar num espaço bacana de trabalho, né? Alguns dos nossos espaços a gente tem bastante área de breakout, então
sei lá, um salão de jogos bacana, ou uma área de descompressão no rooftop, onde a pessoa possa, né, tipo, trabalhar a céu aberto em São Paulo. Algo a mais que eu posso oferecer para o meu colaborador, para o meu funcionário. Exatamente. Então, como hoje a gente tem, né, as pessoas já compartilham tudo, né, Arthur? Você compartilha seu carro, você compartilha o hotel, né? Você compartilha hoje, tem clube de assinatura de ingressos de cinema, se você for pensar bem. Então, o próximo passo seria natural compartilhar os espaços de trabalho, né? Não é tão novo assim no Brasil, como as pessoas imaginam. Então, por exemplo, o nosso grupo está no Brasil há 24 anos, ou seja, já tem uma experiência bastante sólida de Brasil. Mas mesmo assim, a tendência de como as pessoas estão trabalhando de forma diferente, ela é razoavelmente nova, né? Você explicar o que era coworking 7 anos atrás é diferente de hoje. E eu já tinha ouvido falar em Regus muito antes de ouvir falar em coworking. Isso. Eu quero te lembrar que você preparou um monte de coisa bacana aqui. Se você lembrar, olha, põe no ar tal slide e a gente vai mostrando claro. a sua... Eu acho que seria interessante, Arthur, como a gente está falando aqui, né, da mudança de como da forma como as pessoas estão trabalhando. Tem um slide que eu gosto de mostrar bastante, que é como é o mercado de espaços flexíveis hoje e como é o mercado de espaços flexíveis no futuro. Tá no ponto. Pode pôr na tela para a gente, por favor. Olha lá. Então, hoje, por exemplo, o mercado imobiliário atual no Brasil, ele é composto de não mais que 1% de espaços flexíveis. Tá? Significa que 99% de todos os outros espaços corporativos, eles ainda são de maneira tradicional. Ou seja, o fundo imobiliário, ou o proprietário, ou o family office, né? Seja lá quem for, ele loca a laje do jeito que está. Quem alugou aquela laje vai fazer o investimento, vai montar o seu espaço de trabalho, os contratos de locação por tempo pré-determinado, lei do inquilinato e por aí vai, né? Modelo tradicional. Todas as pesquisas nesse sentido, das maiores consultorias imobiliárias, apontam de que esse espaço de trabalho corporativo vai mudar. Então, uma das pesquisas, digamos assim, mais conservadora aponta que em menos de 13 anos, 30% dos espaços de trabalho vão ser flexíveis. Caramba. Não necessariamente operados todos por players do mercado flexível, mas pode ser até pelo próprio proprietário. Então, o proprietário que quer diferenciar o edifício dele do vizinho, e ele pensa, pô, como é que eu posso diferenciar? Vou para um restaurante, vou aumentar o estacionamento, né? Vou trocar os elevadores, vou pular uma catraca com um crachá mais moderno, ou eu vou montar um pulmão dentro desse empreendimento que mostra para os meus locatários de que é um prédio mais bacana para se trabalhar e tudo mais. A gente já vê exemplos desses, né? Se a gente pegar o carro aqui e sair na Faria Lima, você já vai ver alguns desses que eu estou falando, que são operados pelo próprio proprietário. E além disso, você também tem uma característica flexível que é operado pelo maior locatário daquele edifício. Muitas vezes você tem um edifício, não sei, 20 andares e você tem, sei lá, 10 andares que é o mesmo locatário. Então ele, pelo tamanho que ele tem, até justifica com que ele seja o maior usuário e o operador daquele espaço flexível. Certo. Igual nós temos vários casos também. Então, esse mercado, ele não vem só crescendo, como ele tem um potencial gigantesco de crescimento. Se você pegar as maiores áreas urbanas hoje, aqui nas Américas, então, por exemplo, você pegar Nova York, né, a indústria do coworking já é a maior locatária privada, né, de Nova York. Pensa bem no tamanho imobiliário, né, desse mercado. O maior locatário é a indústria de coworking. Exatamente. E se você pegar, eu até trouxe mais um slide, Arthur, por favor, mostrar para o pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Isso. É esse? Exatamente. Essa é a variação de ocupação do último trimestre de 2017, que mostra que a indústria do coworking em São Paulo, para todos os empreendimentos de classe A+, A, B e C, ela foi a segunda maior indústria em número de novas locações. Olha que bacana. Nossa. Né? Agora, o mais interessante desse slide, na verdade, não é nem fazer essa afirmação, né, em negrito itálico aqui, de que foi a segunda maior. Se você puder, por favor, ir para o próximo, no primeiro trimestre de 2018, a indústria do coworking, na verdade, pegou a liderança. Né? Foi a indústria que mais locou espaços corporativos desses imóveis em São Paulo. Pô, veja bem, né? São Paulo hoje está estimado entre 4,5 milhões e 5 milhões de metros quadrados de espaços, né, imobiliários de ambiente corporativo. A gente está falando que essa é uma indústria que já está representando ali em São Paulo quase que 2,5%. Né? Desses 2,5%, hoje o nosso grupo representa metade disso, né? Então a gente tem uma presença bastante interessante. Mas mesmo assim continuamos crescendo no momento. É lógico que a crise imobiliária que veio em 2014, 2015, né, ela acabou até ajudando esse crescimento. Abre um espaço, Abre espaço onde você não tinha. Né? Então hoje eu consegui colocar várias unidades, até estávamos brincando aqui, né, que atrás de você tem uma, atrás de mim tem mais algumas.
em edifícios que historicamente não tinham vacância. Então também fica difícil, né, de colocar uma unidade ali. Mas os fundos imobiliários, os proprietários em geral, começaram a ver o valor agregado e começaram a perceber que o espaço flexível ele agrega valor no empreendimento. Pensa num shopping, quando você tem uma loja âncora, Sim. aquela loja ela traz movimento. Perfeito. Então, todo mundo que for estar próximo da loja âncora, o aluguel é um pouco mais caro, porque tem aquele movimento, mas não é muito diferente com o espaço flexível. Por quê? Primeiro que o espaço flexível ele te permite focar suas lajes corporativas sem a necessidade de fazer pequenos conjuntos. Por quê? Porque a demanda pequena, você acaba pegando um espaço flexível ali, que geralmente a demanda de 100, 80 metros quadrados não justifica num AAA, né, ou mesmo num empreendimento de laje maior. Segundo que o cliente do espaço flexível, ele vem, começa a crescer, até um determinado ponto onde ele já acostumou com o empreendimento, com o endereço, com o estacionamento, e ele fica no próprio prédio. Então, o proprietário aposta no espaço flexível também, já pensando no futuro, que aquela empresa vai crescer. Eu tenho N casos aqui no Brasil, nesses 24 anos de história, de empresas que vieram para o Brasil através de um portfólio da Regus, com 1, 2, 10, 15, 20 funcionários e chegaram no momento que falou, opa, agora eu preciso ir para o meu próprio espaço. Só que eles já se apegaram tanto àquele prédio, àquele empreendimento, que ficaram um andar acima, um andar embaixo. E continuam sendo meus clientes. Por quê? Eles precisam fazer projeto. Muitas vezes eles precisam, não sei, de 15 pessoas durante um mês. Onde que eles vão colocar no espaço deles? Você tem um espaço flexível. Alugar de sala de reunião. Ou mesmo reforma, né? O pessoal geralmente tende a esquecer durante uma reforma o que fazer com as pessoas, né? Preciso reformar meu andar 4 meses. Sim. Onde que eu coloco todo mundo? Tem um espaço flexível no prédio, ou próximo do prédio? Opa, a pessoa fica lá, você faz a reforma de maneira muito mais otimizada. E em geral, daqui a pouco então, vou até começar, eu vou querer saber um pouquinho do pulo do gato. Afinal de contas, se o investidor que está nos assistindo, ele é indiretamente dono de um imóvel que está alugado para um coworking, ele deve estar querendo entender qual a característica do contrato. Você falou, olha, eu aproveitei a crise e consegui espaços bons que não estavam vazios. Então, imagino que você esteja fazendo contratos de longo prazo, né? E inclusive, se você precisa, imagino que como você vai realugar o espaço, você precisa de um preço baixo de locação. Na minha cabeça, é mais ou menos como tem a leitura desse negócio. Mas então é interessante para o investidor ele ter um coworking, ele não precisa estar o prédio inteiro alugado para o coworking, mas uma parte pode ser o que revitaliza aquele empreendimento? Posso dizer isso? Sim, com certeza. Deixa eu voltar um pouquinho assim para colocar quais são as vantagens. Por exemplo, o espaço flexível, ele é um locatário comum, de maneira incomum no seu empreendimento. Por que de maneira incomum? Porque esse mercado vem ganhando notoriedade, as pessoas vêm conhecendo mais do conceito, cada vez mais vai aparecendo em mídia e toda a exposição que todos os players têm. Então, muitas vezes tem aquele certo até, mas um espaço de coworking aqui, como é que vai ficar o meu fluxo no prédio, etc e tal, mas que na verdade nada muda. Por quê? Porque mesmo sendo um espaço de coworking, você tem que respeitar leis de projeto, de ocupação da laje e tudo mais, né? Então, na verdade, ter um locatário de espaço flexível ali, nada muda na logística e na operação do seu edifício. Regras de condomínio, essas coisas. Regras de condomínio, regras da casa, né? Uso de estacionamento, uso de elevador, crachá, identificação, não muda nada. E nós, o nosso grupo, né, quando a gente conversa com fundos imobiliários, quando a gente conversa com proprietários, assim, a primeira coisa que a gente sempre coloca na mesa é o seguinte, olha, a gente está procurando aqui por um parceiro de longo prazo, né? A gente nunca assinou contratos menores que 5 anos e toda a leva do que a gente vem assinando nos últimos 2 anos tem sido contratos de 10 a 15 anos. Então já começa por aí porque o espaço flexível é um tenant, é um locatário que você pode contar por um prazo maior. Por que eu pego esses prazos maiores de contrato, né? Não seria melhor assinar em prazos menores, etc e tal, dado que o Brasil é um país... Onde até o passado é incerto? Um pouco mais difícil de se operar. Na verdade é o seguinte, a gente está no Brasil há 24 anos, a gente passou já por 4 crises econômicas, a gente sabe operar e muito bem nesse mercado, né? Então, a gente sabe o potencial, a gente acredita que hoje, por exemplo, ontem, na verdade, a gente inaugurou aqui atrás a nossa 65ª unidade no Brasil, olha o tamanho, né, que a gente tem, mas eu acredito que esse mercado ele pode ser facilmente quintuplicado, né? Só a nossa operação pode ser quintuplicada. E aí, quando a gente tem essa primeira conversa com o proprietário, uma das coisas que a gente coloca é o seguinte, a gente não está procurando nenhum tipo de proprietário onde a gente vai pagar nem menos e nem mais do que vale o imóvel. É muito importante para o espaço flexível que a gente esteja alinhado com o mercado. Certo. Por quê?
Se aquele prédio é super demandado e é um prédio diferente de todos os outros e por isso ele vale mais, o espaço de coworking naquele edifício também vai valer mais. Claro. Né? Então, o meu preço vai acompanhar a demanda de mercado. As situações que a gente tem que evitar, e isso acontecia no passado, hoje em dia não mais nesse modelo econômico que a gente opera, era de, por exemplo, numa crise imobiliária, você ter um aluguel que está travado por causa de uma revisional e você está pagando R$150 o metro num empreendimento que caiu para 100. E você não consegue mais compensar aquela diferença no preço para o cliente. O prédio deixou de ser atrativo, ou veio uma obra, uma reforma, alguma coisa assim. Então, para evitar isso, que geralmente nós fazemos são... Então, essa é uma vantagem que você oferece ao seu cliente locatário. Mas você, enquanto locatário do imóvel, você faz um contrato de 10 a 15 anos, esse contrato ele tem revisional ou não? Ele tem revisional, isso. Aí, digamos assim, a beleza dessa parceria é porque a gente faz uma revisional que não necessariamente é uma revisional alinhada com o que a lei manda, de 3 em 3 anos, etc. e tal. Ela é muito mais dinâmica, muito mais alinhada com o mercado. Então, assim, olha, eu preciso garantir que eu estou sempre pagando o preço de mercado. Como é que a gente faz isso? A gente vai ter um contrato atípico, onde todo ano a gente revisa o valor, ou a gente vai ter um contrato atípico variável, ou seja, eu subi meu preço, você ganha mais, eu baixei meu preço, você ganha menos, e todo dia... Então, é uma parceria. E pode acontecer, ter um variável, como shopping? Pode. Inclusive, recentemente, a gente assinou um contrato bastante grande com um proprietário, onde você tem, né, uma parte fixa, mas uma parte variável que varia com a minha receita também, que é bem bacana. Por que é interessante para ele? Porque como o espaço flexível agrega valor no prédio, a partir do momento que ele está comigo ali, ele não é meu sócio, tá? É um contrato de aluguel. Sim. Mas a partir do momento onde ele tem um valor agregado de ter aquele espaço ali, ele vai querer que aquilo dê certo. Claro. Entendeu? E se ele ganha com aquilo dando certo, melhor ainda. Então não é muito no estilo varejo. O estilo varejo é um estilo, digamos, um pouquinho mais... todos operam igual, né? Você tem um percentual do seu faturamento que você vai pagar ali independente disso. Mas ele tem sim um componente variável. E como a gente assina em longo prazo, geralmente a gente tem, lógico, condições de aluguel, né, um pouco diferenciadas do mercado. A gente sempre faz aquela conta. Bom, se você locar no tradicional, vai ter uma janela durante 15 anos que você vai ficar vazio. Né? Vai ter uma janela onde você vai precisar pagar condomínio e IPTU. Vamos trazer isso a valor presente, com base no teu histórico. Isso que é legal, a gente faz o proprietário fazer o histórico dele, não a gente. E vamos ver o que essa janela vale, para poder justificar um contrato de 15 anos, entendeu? O que eu acho que tem sido muito legal é que assim, a gente tem encontrado proprietários e fundos que já identificaram de que o futuro tende a ter uma parcela flexível e eles querem diferenciar o imóvel deles. E aí eles nos buscam como sendo o maior player, né? A gente está indo, por exemplo, em julho, com todas as aberturas que a gente está indo para 180 mil metros quadrados no Brasil. É um portfólio bastante grande. Acho que muitas empresas grandes do Brasil não têm o mesmo portfólio de escritório que nós já temos aqui e continuamos crescendo. Então, com todo esse portfólio, com todo esse benchmark, a gente auxilia os proprietários a ver o viés daquele imóvel. Não quer dizer que todo imóvel vai ter também ali digamos assim, uma demanda para espaço flexível. A gente já analisou vários prédios que muitas vezes a localização não tem facilidade, porque assim, se não é interessante para as empresas, não necessariamente é interessante para o coworking. Claro. Né? Então, ninguém quer alugar esse prédio, vou tentar alugar para o coworking. Mas se ninguém tem interesse naquele prédio, o coworking também não vai ter. Teria, né? Porque o coworking é um misto entre pessoas, empresas, grandes corporações, pequenas empresas, todas num espaço de trabalho. Eu tenho aqui uma das nossas marcas, que é o Spaces. Se você for falar, eu tenho 5 mil metros que é ocupado desde advogado, a corretores de imóveis, a pequenos empreendedores, a startups. E você vai lá, aquilo é uma tribo, é uma comunidade, o pessoal, todo mundo trabalhando junto, colaborando, só que são empresas com foco totalmente distinto, né? Só que as pessoas querem estar ali. Essa é a grande diferença, as dicas que eu posso passar. E na Regus, se eu sou um grande empresário e preciso de 3 andares... A gente tem um modelo Build to Suit. Então, a Spaces é mais o espaço menor compartilhado e a Regus é o Spaces são ambientes mais colaborativos, onde a experiência do usuário como um todo ela se dá no espaço do coworking, então a gente controla desde a chegada no estacionamento, até a recepção, até o rooftop, é tudo na mesma, né, no termo, na vibe. Então certo. É tudo a mesma tribo ali. A Regus, geralmente, a gente coloca andares em prédios corporativos. Certo. Então, a Regus o produto no final são espaços flexíveis, coworking, escritórios e escritório virtual,
Só que a diferença é que na Regus você tem um ambiente mais corporativo e geralmente em andares de prédios, ou seja, eu não controlo a experiência do usuário desde o estacionamento. O estacionamento é do próprio condomínio, do prédio, a recepção também e tal. E no Spaces não, a gente dá um foco muito maior em prédio monousuário, onde eu loco o prédio inteiro. Hoje nós estamos indo já para a 5ª unidade do Spaces, a gente está com 2 abertas, 2 em obra, e estamos para assinar o 5º contrato. E todos têm no mínimo 5 mil metros quadrados. O que a gente vai inaugurar na Berrini agora tem 7 mil metros quadrados, monousuário, que foi um modelo build to suit, onde o proprietário construiu o prédio e terminou a obra para a gente. Então, na verdade, ele já tinha o desenho do prédio, ele já tinha a obra, e no meio do caminho a gente assinou esse contrato, a gente sentou e falou, opa, peraí, vamos ver o que você precisa fazer e o que você não precisa fazer para adequar para um espaço de coworking, porque tem coisas que pode ser que não me interesse. Por exemplo, você vai colocar forro e luminária num espaço onde eu quero deixar o forro aparente. Sim. Vai gastar dinheiro. Ou fazer ar-condicionado para ambiente open se eu quero compartimentar. Ou mesmo, sei lá, não fazer um bicicletário, não fazer um carregador de veículo elétrico, não fazer algumas coisas que hoje tem demanda em espaço de coworking que eu preciso fazer. Sim. Então isso está sendo bem interessante, a gente tem tido bastante demanda e os nossos clientes nos buscam para isso também. Eu tenho clientes que chegam a ter 300 funcionários em unidades da Regus, ou seja, eles terceirizaram totalmente o seu portfólio de workplace. Você fala flexível, mas eu vejo assim, ele customizado, né? E isso pode se traduzir em eficiência. O empresário que está hoje pagando aluguel lá, num prédio que ele não pode fazer nada, não necessariamente se ele migrar para a Regus, o preço da locação vai cair, mas o conjunto da eficiência da operação dele pode ser muito mais vantajosa. Com certeza. Eu geralmente costumo colocar 4 benefícios que eu acredito que sejam interessantes até, né, para o próprio telespectador tá levando em conta. Uma questão é capital. Você tem o dinheiro para investir e montar seu próprio escritório? Porque no tradicional você tem que investir e montar. Se você não tem esse dinheiro, o espaço flexível já começa a ser uma saída para você. Mesmo para grandes empresas, todo mundo hoje quer otimizar o balanço. Sim. Né? Então, para que vai impactar dinheiro no imobilizado? Exatamente. Se eu tenho, mesmo que seja um escritório para 300 pessoas, que muitas vezes pode justificar internamente ter o seu escritório próprio, mas se você não tem um capital para fazer, ou você vai colocar o capital, sei lá, em algo que seja mais interessante para a sua empresa, não em escritório nesse momento, esse é um ponto. O segundo ponto é a questão de prazo. Você realmente demanda aquele escritório pelo prazo que você precisa, né? Lembrando que com lei de inquilinato e praxe do mercado, o mercado tradicional trabalha de 3 a 5 anos, né? E eu, como seu locatário, um dia. O mínimo de locação de escritório é um dia, de coworking é a hora. E sala de reunião são 15 minutos. Olha só a flexibilidade, né? Entre você chegar nesse prédio e locar essa laje tem que pegar por 3 anos, ou não, agora eu preciso locar esse espaço por apenas 6 meses. Então essa é uma grande vantagem. Então, o prazo é uma coisa que tem que levar em conta. A terceira é a questão de gestão de todos os custos do imóvel. Sim. Quando você tem um espaço próprio, você tem que controlar a água, a luz, a energia, a internet, a limpeza, a manutenção, facilities, né? E no espaço flexível isso tudo está embutido já no serviço que a gente presta. E geralmente a gente opera com os dois, né? Você tem uma parcela de sublocação e uma parcela de serviço, exatamente para ficar dentro das normas certinho. E por último aqui, que é a questão do custo em si, né? Na hora que você coloca todo o custo total de ocupação e você faz a conta certinha, levando em consideração que no espaço tradicional você tem que pagar muitas vezes até o seguro do imóvel e que no espaço compartilhado até o seguro é compartilhado. Geralmente, em média, né, vou dar para vocês um driver aqui, mas a região onde estamos aqui na Faria Lima é 30% mais barato do que o espaço convencional. Exatamente porque você não precisa pagar por algo que não é dedicado para você. Ou seja, quem olhar só para o valor do aluguel não está fazendo a conta direito. Exatamente, porque aluguel por aluguel eu pago o mesmo aluguel. Né? Então, essa conta não. A gente sempre fala, não, volta aqui, põe aqui, condomínio, IPTU, tudo, seguro, manutenção. Na hora que você faz essa conta, é bastante viável. Tiago, a gente está infelizmente chegando no final, tem um pouquinho de tempo. Eu queria saber se você quer mostrar mais alguma da coisa desse material que você trouxe, que é bem bacana. Nós chegamos a comentar quase todos, né, os slides que estão aí, mas eu acho que eu gostaria de comentar 2 fatores, se quiser colocar no fator exatamente esse. Um driver interessante, né? Muita gente vê coworking como sendo algo de startup, né? E de que não, as grandes corporações estão focadas nos seus próprios espaços, enquanto coworking é o que está recebendo as startups. Isso vem mudando, é um dos principais drivers pelo qual o espaço de trabalho está mudando. A geração que está vindo aí, os millennials, ela já vem compartilhando tudo e ela já nasce em espaço compartilhado. E isso vai ser um daqueles drivers. A gente abriu essa entrevista falando que 30% lá na frente vai ser, e boa parte está sendo levada a isso. Por quê? Aonde as startups lideram, as corporações estão seguindo.
Verdade. E a gente vem vendo esse movimento todo dia. Né? Quantos espaços de coworking aí não são patrocinados por grandes corporações? Isso, perfeitamente. Certo? Porque eles querem estar próximos da startup. E a startup já nasceu no momento flexível, eu tenho certeza que vai ser mais difícil para ela voltar atrás. Muito legal. Ó, gostei muito, entendi o seu negócio, que eu não entendia, e entendi que a gente vai se falar muito mais vezes. Que bom. Porque o mercado de fundos imobiliários, o mercado de espaços flexíveis, com certeza isso vai casar muito. Sinérgico, exatamente. Porque é eficiente também para o investidor, é eficiente para você ter um locador que não é fracionado, que é um cara profissional que está lá do outro lado, mais fácil você ter um contrato justo. Tenho certeza que assim como o mercado de fundo imobiliário está em ascensão, vai ser com o espaço compartilhado e vai ter muito mais negócio brotando aí. Com certeza. Obrigado, viu? Obrigado, Setor. Um abraço. Para você ficou interessado? Procura a Regus, procura o Thiago e quando perceber que seu fundo imobiliário está investindo, agora está alugando um espaço para um espaço compartilhado, já entendeu que negócio que tem por trás ali, hein? Um baita programa que a gente aprendeu muito hoje. Grande abraço, até sexta-feira que vem.